Milionário viúvo se disfarçou de encanador, até que a garçonete salvou seus trigêmeos da noiva. A cobertura triplex de Rafael Almeida se erguia no coração dos jardins como um monumento de vidro e concreto, uma fortaleza de luxo que mais aprisionava do que protegia. Do terraço do 23º andar, a vista da cidade de São Paulo se estendia até onde os olhos alcançavam, um mar de prédios. Luzes piscando ao anoitecer, o barulho distante do trânsito que nunca parava. Mas Rafael não via nada disso. Seus olhos estavam fixos nos 3 pequenos rostos que brincavam na sala de estar, alheios ao peso que carregavam nos ombros sem nem saber. Cauã, Benício e Helena, 6 anos, trigêmeos que perderam a mãe cedo demais. Rafael tinha 42 anos e um currículo que impressionava qualquer um, dono da Almeida em Rios, uma das maiores construtoras do Brasil, responsável por arranha-céus que rasgavam o céu de São Paulo. Shopping centers que movimentavam milhões, condomínios de luxo espalhados por todo o país. Seu nome estava gravado em placas de inauguração, estampado em capas de revistas de negócios, assinado em contratos que faziam girar a economia. Mas nada disso importava quando ele olhava para aqueles 3 rostinhos. Mariana tinha morrido 4 anos atrás. 4 anos que pareciam uma eternidade e, ao mesmo tempo, apenas um piscar de olhos. O desabamento durante a inauguração do shopping em Santos tinha sido rápido, brutal, definitivo. 18 mortos. Mariana era uma delas. Rafael ainda se lembrava do telefone tocando, da voz tremida do engenheiro responsável, do chão sumindo debaixo dos seus pés. Desde então, ele tinha se dividido em 2 homens diferentes. Por um lado, tornou-se fisicamente presente, reduziu viagens ao mínimo necessário, mantinha os filhos sempre por perto, cercava-os de segurança 24 horas, contratava as melhores babás, as pedagogas mais qualificadas. Por outro lado, afogou-se no trabalho de uma forma que beirava o patológico. Trabalhar era mais fácil do que sentir. Assinar contratos era mais simples do que abraçar. Delegar o afeto real às funcionárias terceirizadas era menos doloroso do que encarar os próprios fantasmas. A cobertura em Higienópolis funcionava como uma fortaleza impenetrável. Portaria blindada com reconhecimento facial. Segurança armada fazendo rondas a cada hora, câmeras em todos os cômodos, exceto os banheiros, equipe de funcionários sempre terceirizada, sempre rotativa, sempre mantida a uma distância profissional segura. Rafael tinha aprendido da pior forma possível a não confiar em ninguém. Pai, olha! Helena correu até ele segurando um desenho amassado, os olhos castanhos brilhando de expectativa. Desenhei a mamãe. Rafael sentiu o peito apertar. Pegou o papel com cuidado, como se fosse se desfazer nas suas mãos. Era um desenho infantil, cheio de cores fortes e traços tortos, mas dava para ver. Uma mulher de cabelos compridos segurando a mão de 3 criancinhas pequenas. Ficou lindo, filha. Ele beijou o topo da cabeça dela, sentindo o cheiro do shampoo infantil. Vamos colocar na geladeira. Helena assentiu animada e saiu correndo de volta para os irmãos. Cauã estava construindo algo elaborado com blocos de montar, a língua para fora em concentração absoluta. Benício desenhava silenciosamente no canto, sempre desenhando, sempre quieto demais para uma criança de 6 anos. Foi 8 meses atrás que Rafael conheceu Fabiana Correia durante uma CPI da construção civil. Dessas que o Congresso adorava montar para aparecer na televisão, ela era advogada tributarista, toda sofisticada, com aquele jeito de quem nasceu sabendo transitar pelos círculos de poder. Formada na USP, mestrado em Lisboa, sócia de um escritório que atendia só grandes empresas, frequentava os mesmos clubes que Rafael, conhecia as mesmas pessoas, falava a mesma linguagem e, mais importante, parecia gostar das crianças, ou pelo menos era o que Rafael queria acreditar.
Nos primeiros meses, Fabiana foi perfeita, educada com os trigêmeos, atenciosa nas ocasiões sociais, discreta o suficiente para não invadir o espaço deles. Rafael viu nela exatamente o que achava que seus filhos precisavam: uma figura materna, alguém para preencher o vazio que Mariana tinha deixado. Mas nos últimos 3 meses, pequenos sinais começaram a incomodá-lo. Coisas sutis, quase imperceptíveis para quem não estivesse prestando atenção, como naquela tarde de quinta-feira, 2 semanas atrás. Rafael tinha saído da sala por alguns minutos para atender uma ligação urgente da obra em Brasília. Quando voltou, viu Fabiana empurrando Helena com força suficiente para a menina tropeçar. Não foi um acidente, foi um gesto deliberado, rápido, como se quisesse se livrar de algo inconveniente. "Desculpa, amor", Fabiana tinha dito quando percebeu que Rafael estava na porta. O sorriso perfeito já de volta no rosto. Ela estava no caminho, ou as reclamações constantes sobre o barulho insuportável que as crianças faziam, como se a alegria infantil fosse um defeito a ser corrigido, um problema a ser resolvido, ou a forma como ela tratava Dona Célia. A cozinheira que trabalhava na casa há 3 anos, aquele desprezo velado, sutil, que pessoas com poder direcionam a quem consideram invisível, pedindo as coisas com um tom de voz que não era exatamente rude, mas carregava algo viscoso, algo que deixava claro a hierarquia entre elas. E tinha a questão do internato. "Rafael, você precisa pensar no futuro deles", Fabiana tinha dito durante o jantar de domingo passado, enquanto cortava o salmão grelhado com movimentos precisos. "Essa escola bilíngue é boa, mas não é o suficiente. Educação de verdade, de elite mesmo, eles só vão ter fora do Brasil. Eles têm 6 anos, Fabi." "Exatamente, é a idade perfeita para começar. Conheço um internato excelente na Suíça, formação impecável, networking com famílias importantes do mundo todo." E longe dessa, confusão. Ela tinha chamado os filhos dele de confusão. Rafael não respondeu nada na hora. Apenas acenou com a cabeça e mudou de assunto. Mas aquela palavra ficou ecoando na cabeça dele por dias. Confusão, como se Cauã, Benício e Helena fossem um problema logístico a ser resolvido, não 3 crianças que já tinham perdido a mãe e precisavam de estabilidade. A desconfiança se cristalizou numa tarde de terça-feira. Rafael tinha saído do escritório mais cedo, algo raro. Chegou na cobertura e ouviu Fabiana ao telefone na varanda. A voz dela estava baixa, quase um sussurro, mas o apartamento tinha uma acústica traiçoeira que levava o som para lugares inesperados. "Só mais 3 meses, depois você assume a gestão e eu cuido do resto." Rafael congelou no corredor. "Não, ele não suspeita de nada, continua confiando em você como sempre confiou." Uma pausa. "Sim, as crianças vão para o internato assim que a gente casar. Já tenho tudo encaminhado." O sangue de Rafael gelou nas veias. Ele voltou silenciosamente para o elevador. Desceu, esperou 15 minutos e voltou fazendo barulho, anunciando sua chegada. Fabiana estava na sala, mexendo no celular com naturalidade absoluta. Levantou quando o viu e veio beijá-lo. Que surpresa gostosa! Não sabia que ia voltar cedo, reunião cancelou. Rafael tentou manter a voz normal. "Com quem você estava falando agora há pouco?" "Agora?" Ela franziu a testa toda inocente. "Ah, com o Marcelo, sócio lá do escritório. A gente está discutindo uns investimentos novos." Mentira, Rafael tinha certeza absoluta que era mentira. A forma como ela desviou os olhos por uma fração de segundo, o jeito que a mão dela apertou o celular com força demais. Ela estava mentindo, e se estava mentindo sobre isso, sobre o que mais estaria mentindo? Naquela noite, depois que Fabiana foi embora e as crianças dormiram,
Rafael ficou sozinho no escritório da cobertura, olhando para a cidade lá embaixo. As luzes de São Paulo piscavam indiferentes. Milhões de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com seus próprios segredos e mentiras. Ele tinha construído um império baseado em contratos, em confiança institucional, em nomes assinados, em papéis oficiais, mas confiança pessoal. Essa ele tinha perdido no dia que enterrou Mariana. Uma ideia começou a se formar na cabeça dele, absurda, arriscada, beirando a loucura, mas necessária. Se Fabiana estava tramando algo, se estava usando ele, usando as crianças, ele precisava saber, precisava de provas, precisava ver quem ela realmente era quando achava que ninguém importante estava olhando. Rafael pegou o celular e ligou para Marcão, ex-segurança que tinha trabalhado com ele por anos antes de se aposentar, um dos poucos homens em quem ainda confiava. Marcão, preciso de um favor. E precisa ficar só entre a gente, do outro lado da linha. A voz rouca e familiar. Pode falar, patrão. Você ainda tem contatos na Hidrofix? Uma pausa. Tenho, por quê? Rafael olhou para o reflexo dele na janela. Um homem de 42 anos, cabelo começando a ficar grisalho, olheiras de quem dorme pouco e pensa demais. Porque vou precisar ser outra pessoa por uns dias, e você vai me ajudar a assumir. Os próximos dias foram uma tortura silenciosa. Rafael continuou sua rotina normalmente. Reuniões, videoconferências, assinaturas de contratos, mas sua mente estava em outro lugar. Observava a Fabiana com uma atenção obsessiva, procurando sinais, buscando confirmações para suas suspeitas crescentes. E quanto mais observava, mais via. Na quinta-feira à noite, durante um jantar em casa com alguns empresários do setor, Rafael notou como Fabiana sorria de forma diferente quando falava com ele e quando falava com as crianças. Com ele, o sorriso alcançava os olhos, era caloroso, envolvia toda a expressão. Com os trigêmeos, era apenas uma curvatura mecânica dos lábios, vazia de qualquer afeto genuíno. Benício tropeçou correndo pela sala e derrubou um copo de suco de laranja no tapete persa, que tinha custado R$80 mil. O menino congelou instantaneamente, o rosto pálido de pavor. Rafael viu o que aconteceu em seguida, como se estivesse em câmera lenta. Fabiana se levantou com aquela elegância ensaiada, pegou guardanapos e começou a limpar. Não foi nada, amor. Acidentes acontecem. A voz dela era suave, tranquilizadora, perfeitamente modulada para os convidados que observavam. Mas seus olhos... Rafael viu os olhos dela quando Fabiana olhou para Benício por uma fração de segundo. Não havia compreensão ali. Não havia paciência. Havia algo frio, calculista, quase cruel, uma promessa silenciosa de consequências que viriam depois, quando não houvesse plateia. Benício também viu. O menino recuou um passo, encolhendo-se. Foi nesse momento que Rafael tomou sua decisão final. Não ia esperar mais. Não ia dar tempo para que seja lá o que Fabiana estava planejando se concretizasse. No sábado de manhã, enquanto Fabiana estava no spa com as amigas, Rafael se encontrou com Marcão num café discreto na Vila Madalena. O ex-segurança chegou com uma pasta marrom debaixo do braço e uma expressão preocupada no rosto marcado por cicatrizes de uma vida inteira trabalhando com segurança privada. "Patrão, tem certeza disso?" Marcão colocou a pasta na mesa entre eles. "O que você está pensando em fazer é arriscado pra caramba." "Eu sei." Rafael tomou um gole do café forte, sentindo o líquido quente descer pela garganta. "Mas preciso saber a verdade. Preciso ver quem ela realmente é. E se você não gostar do que descobrir, então pelo menos vou saber proteger meus filhos." Marcão suspirou pesadamente e abriu a pasta. Dentro havia documentos, um crachá da Hidrofix, um boné surrado da empresa e um par de óculos de proteção amarelados. "Consegui encaixar você como terceirizado temporário. A Hidrofix
Tá com um contrato de manutenção preventiva em vários prédios da região. Seu prédio tá na lista para a semana que vem. Ele empurrou os documentos na direção de Rafael. Você vai ser o Rodrigo Silva, encanador, 38 anos, Zona Leste, ensino médio completo. Rafael pegou o crachá e estudou a foto que Marcão tinha adulterado digitalmente. Era ele, mas não era. A barba por fazer, os óculos, a expressão cansada de quem trabalha 12 horas por dia por um salário que mal dá para o fim do mês. Você vai precisar deixar a barba crescer. 3 semanas, pelo menos. Marcão continuou, metódico. Mudar o jeito de andar. Curvar os ombros. Funcionário de manutenção carrega peso a vida inteira. O corpo reflete isso. E vai ter que trabalhar o sotaque. Nada muito exagerado, só o suficiente para não soar como empresário de Higienópolis. Quanto tempo você acha que consigo manter o disfarce? Depende, se a sua noiva não prestar atenção em você, que é o que geralmente acontece com gente rica e funcionário, pode durar quanto você precisar. Marcão fez uma pausa. Mas se ela desconfiar, se ela olhar de verdade, aí complica. Rafael guardou os documentos na pasta. Vou dizer que tenho reuniões em Brasília durante 10 dias. Licitação federal, coisa que demora. Ela está acostumada. Vou ficar num hotel aqui mesmo em São Paulo e trabalhar na cobertura como Rodrigo Silva. E as crianças ficam na escola o dia todo. De noite eu me viro para não cruzar com elas. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Mais uma vez. Estava se escondendo dos próprios filhos, mas dessa vez era para protegê-los. Pelo menos era o que ele queria acreditar. As 3 semanas seguintes foram as mais estranhas da vida de Rafael. Ele deixou a barba crescer descontroladamente, coisa que nunca tinha feito. Começou a frequentar a academia em horários diferentes para evitar os conhecidos. Praticava o sotaque da Zona Leste no trânsito, sozinho no carro, testando diferentes entonações, diferentes gírias. Comprou roupas em brechós de bairros distantes, calça jeans desbotada, camiseta com propaganda de loja de material de construção, tênis gasto, maquiou as mãos com produtos especiais para criar calos falsos, manchas de trabalho manual, estudou vídeos no YouTube sobre encanamento básico, decorou termos técnicos, aprendeu a segurar ferramentas com naturalidade. Fabiana não notou nada ou não quis notar. Estava ocupada demais, planejando o casamento, que seria no Réveillon em Angra dos Reis, 300 convidados confirmados, buffet de R$200 mil, fogos de artifício personalizados, uma celebração digna de capa de revista. Rafael assinava os cheques e pensava no absurdo de tudo aquilo. Foi numa segunda-feira, 22 dias depois da conversa no café, que tudo se cristalizou de vez. Rafael estava no banheiro da suíte escovando os dentes antes de dormir, quando ouviu Fabiana no quarto. Ao telefone, ela achava que ele não conseguia ouvir com a água da torneira correndo, mas a porta estava entreaberta. Não podemos apressar. Tem que ser natural. A voz dela estava baixa, tensa. O casamento é em 2 meses. Depois disso, a gente espera mais uns 3. 4 meses, tempo suficiente para ele relaxar, para colocar meu nome em tudo que falta. Rafael desligou a torneira silenciosamente. As crianças vão para o internato em janeiro. Já conversei com a diretora, tá tudo certo. Uma pausa. Óbvio que ele vai resistir no começo. Mas eu dou um jeito. Digo que é pelo bem delas, que precisam de estrutura, disciplina, essas coisas que pai culpado adora ouvir. O sangue de Rafael virou gelo. Depois que elas estiverem fora e você tiver o controle operacional completo, Fabiana riu baixinho. Um som sem humor. Aí a gente vê. Acidente acontece, amor. Principalmente com o empresário que voa de helicóptero para obra em região perigosa. Rafael segurou na pia com força. As mãos tremiam. Dubai tá de pé, continuou Fabiana. Ótimo. A gente liquida o que der para liquidar.
transfere offshore e some com a tutoria das crianças e 70% do patrimônio, a gente fica tranquilo pro resto da vida. Ela desligou, Rafael ouviu os passos dela se aproximando do banheiro, ligou a torneira rapidamente, voltou a escovar os dentes como se nada tivesse acontecido. Fabiana apareceu na porta com aquele sorriso que ele agora reconhecia como máscara. Tá demorando, amor, vem deitar. Já vou. Rafael cuspiu a espuma na pia. Só acabar aqui. Ela se aproximou por trás, abraçou-o pela cintura, apoiou o rosto nas costas dele. Gesto de intimidade, de afeto. Rafael sentiu náusea. Tô tão feliz com a gente, ela murmurou. Com nossa família. As crianças já me amam. Eu sei que amam. Mentira. As crianças tinham medo dela. Rafael finalmente enxergava isso com claridade cristalina. Eu também. Ele mentiu de volta. E pela primeira vez na vida, entendeu que às vezes mentir é uma forma de sobrevivência. Naquela noite, depois que Fabiana dormiu, Rafael ficou acordado no escuro, olhando para o teto. O plano dela era simples e eficiente. Casar, ganhar acesso total aos bens, mandar as crianças para longe, esperar o momento certo, eliminar o obstáculo, herdar tudo, provavelmente com um cúmplice, a pessoa do outro lado da ligação, aquela que assumiria o controle operacional, e as crianças. Órfãs de pai e mãe, trancadas num internato a milhares de quilômetros, com uma tutora que não ligava se estavam vivas ou mortas, desde que os cheques continuassem sendo assinados, Rafael saiu da cama com cuidado para não acordá-la. Foi até o escritório, ligou o computador, abriu a pasta que Marcão tinha lhe dado. Rodrigo Silva, encanador, Zona Leste, 38 anos daqui a uma semana. Rafael Almeida ia viajar para Brasília e Rodrigo Silva ia começar o trabalho de manutenção na cobertura triplex dos Jardins. 10 dias. Ele tinha 10 dias para descobrir toda a verdade, para juntar provas, para proteger seus filhos e para ver quem Fabiana Correia realmente era quando achava que estava sozinha, apenas com a criadagem que tanto desprezava. Rafael olhou para a própria reflexão na tela escura do computador. Um homem de 42 anos, que tinha construído um império, mas estava prestes a perder tudo, ou salvar o que realmente importava. Só existiam essas duas opções, e ele ia descobrir qual delas era em menos de uma semana. A transformação foi surreal. Rafael se olhou no espelho do banheiro do hotel barato na Zona Oeste e quase não se reconheceu. A barba de 3 semanas mudava completamente o formato do rosto. Os óculos de proteção amarelados escondiam boa parte da expressão. O boné surrado da Hydrofix cobria o cabelo, que ele tinha deixado crescer desarrumado, a camiseta com logo desbotado de loja de material de construção, a calça jeans suja de graxa proposital, o tênis gasto. Rodrigo Silva olhava de volta para ele no espelho, não Rafael Almeida. Bom dia! Ele testou o sotaque arrastando as vogais. Encurtando as consoantes, vim fazer a manutenção da tubulação. Soou natural, convincente, às 7 da manhã de segunda-feira. Rafael, Rodrigo, estacionou a van velha da Hydrofix na garagem do prédio onde morava. O segurança na portaria mal olhou para ele, apenas conferiu o nome na lista de serviços agendados e liberou a entrada, invisível, exatamente como planejado. Subiu de elevador de serviço, carregando a caixa pesada de ferramentas. O coração batia acelerado, mas ele manteve a respiração controlada. Não podia demonstrar nervosismo, funcionário de manutenção não fica nervoso, apenas faz o trabalho e vai embora. A porta da cobertura foi aberta por Dona Célia, a cozinheira. Ela tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, avental limpo e expressão cansada de quem trabalha há décadas servindo aos outros. Bom dia, você é da empresa de encanamento. Isso mesmo, senhora. Rafael curvou os ombros, abaixou a cabeça num gesto de deferência. Rodrigo Silva, vim fazer a vistoria da tubulação. Entra,
Mas tira o sapato, por favor. A madame não gosta de sujeira. E a madame, Fabiana, nem morava ali ainda, mas já era tratada como dona da casa. Rafael tirou o tênis surrado e entrou de meias. A sensação de estar infiltrado na própria casa era bizarra e perturbadora. Tudo estava exatamente como ele tinha deixado na sexta-feira antes de viajar para Brasília. A sala de estar com os brinquedos dos trigêmeos, organizados demais. Fabiana odiava a bagunça, os quadros caros nas paredes, o cheiro de café importado vindo da cozinha. A madame está no quarto ainda, pediu para não fazer barulho até às 10. Dona Célia falou baixo, quase sussurrando. Você pode começar pelos banheiros de serviço. Sem problema. Rafael começou o trabalho, de verdade. Precisava parecer convincente. Abriu registros, checou conexões, testou pressão da água, trabalho meticuloso que aprendera nos vídeos do YouTube. Enquanto isso, mantinha os ouvidos atentos a qualquer som vindo do restante do apartamento. Às 10h15, ouviu a porta do quarto principal se abrir, passos descalços no mármore. Fabiana apareceu na cozinha usando roupão de seda branco, o cabelo solto caindo pelos ombros. Rafael se encolheu ainda mais perto da pia onde estava trabalhando, virando o rosto. Ela passou por ele como se fosse parte da mobília. Célia, meu café, não era pedido, era ordem. Já está pronto, dona Fabiana. Dona Célia serviu o café numa xícara de porcelana fina. Fabiana tomou um gole e fez cara de nojo. Tá amargo demais. Quantas vezes eu preciso te falar que é meia colher de açúcar, não uma inteira. Desculpa, dona Fabiana, eu faço outro. Deixa, já tô atrasada mesmo. Fabiana saiu da cozinha sem olhar para trás. Sem um obrigada, sem um por favor, tratando dona Célia como se fosse menos que humana, Rafael apertou a chave inglesa com força, respirou fundo, manteve o disfarce. Dona Célia voltou para a pia com a xícara na mão, suas mãos tremiam levemente. A senhora tá bem? Rafael perguntou baixinho, mantendo o sotaque. Tô? Ela não olhou para ele, só cansada. Mentira óbvia. Mas Rafael não insistiu. Não era o momento. O dia arrastou-se em tensão silenciosa. Rafael trabalhou metodicamente, instalando as câmeras e microfones minúsculos que Marcão tinha conseguido. Equipamento de espionagem profissional praticamente invisível, um atrás do espelho da sala de jantar, outro no lustre da sala de estar, mais um escondido na moldura de um quadro do corredor. Às 4 da tarde, quando estava terminando a instalação do último dispositivo no escritório, ouviu vozes na sala, vozes infantis. As crianças tinham voltado da escola. O peito de Rafael apertou dolorosamente. Fazia 5 dias que ele não via os trigêmeos. 5 dias que eram uma eternidade. Guardou as ferramentas rapidamente e foi até a sala com a desculpa de checar o registro de água da cozinha. Em Cauã, Benício e Helena estavam tirando as mochilas. A babá da tarde, uma moça jovem chamada Jéssica, organizava os materiais escolares. Pai chegou? Helena perguntou, os olhos procurando. Seu pai está em Brasília, lembra? Jéssica respondeu com paciência. Volta só semana que vem. Helena fez beicinho. Benício continuou calado, como sempre. Cauã viu Rafael. Rodrigo, parado perto da cozinha, e acenou. Oi, Rafael, quase respondeu no tom errado. Pegou-se a tempo. Oi, pequeno. Voz rouca, sotaque carregado. Cê tá bem? Tô. A gente aprendeu sobre dinossauros hoje na escola. Cauã falou animado, sem nenhuma timidez. Você sabia que o Tiranossauro Rex tinha dentes de 30 centímetros? Não sabia, não. Rafael sorriu apesar da dor no peito. É muito grande isso aí. Cauã, deixa o moço trabalhar, Jéssica chamou. Vem fazer a lição. O menino obedeceu, mas acenou para Rafael antes de ir. 3 horas depois, Rafael estava ajustando um cano no banheiro de serviço quando ouviu a porta da frente se abrir. Fabiana tinha chegado. Ele se posicionou estrategicamente onde podia observar pela fresta da porta sem ser visto. Fabiana entrou carregando sacolas de grife.
jogou a bolsa no sofá e chamou Jéssica. Você pode dar banho neles e colocar para dormir cedo hoje. Vou jantar fora. Claro, dona Fabiana. E esquece esse negócio de ler história antes de dormir. Eles precisam aprender a dormir sozinhos. Jéssica hesitou. Mas o senhor Rafael sempre pede para... O Rafael não tá aqui. Fabiana cortou, a voz gélida. E quando a gente casar, as coisas vão mudar bastante, então é bom todo mundo ir se acostumando. Sim, senhora. Fabiana foi para o quarto. Rafael ouviu a porta bater. Mais tarde, às 7 da noite, ele estava guardando as ferramentas quando aconteceu o evento que faria a noite virar uma terça-feira inesquecível. Fabiana estava organizando um jantar beneficente pequeno na cobertura. Uns 15 convidados, empresários do mesmo círculo social. Rafael sabia disso. Afinal, tinha autorizado os gastos antes de viajar. O que não sabia é que ia estar lá. Disfarçado, servindo como parte da equipe de apoio, a empresa terceirizada de garçons, Prime Solution Eventos, chegou às 7h30. 6 pessoas uniformizadas, profissionais, discretas e, entre elas, uma moça de uns 29 anos que imediatamente chamou a atenção de Rafael. Não pela beleza, embora fosse bonita, mas pela forma como ela olhava ao redor, com atenção demais, como se estivesse procurando algo. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, olhos expressivos, mãos que se moviam com eficiência ao arrumar as taças de cristal. Nome no crachá, Júlia Pereira. Durante as 2 horas seguintes, Rafael observou algo que o pegou completamente desprevenido. Júlia brincava com as crianças, não de forma profissional, mantendo distância apropriada, mas genuinamente, entre servir canapés e recolher pratos. Ela se abaixava na altura de Helena e ensinava a menina a fazer aviãozinho de guardanapo. Ouvia Cauã falar apaixonadamente sobre dinossauros por 20 minutos inteiros, sem demonstrar impaciência. Perguntava a Benício sobre seus desenhos, como se realmente importasse com as respostas. E as crianças respondiam, sorriam, confiavam. Foi quando aconteceu. Benício, distraído enquanto os convidados circulavam pela sala, derrubou uma taça de cristal. O som ecoou pelo ambiente como um tiro. O menino congelou instantaneamente, o rosto pálido de pavor absoluto. Fabiana estava do outro lado da sala conversando com um desembargador e sua esposa. Virou-se ao ouvir o barulho, o sorriso de anfitriã perfeita continuou no rosto. Deixa, amor. Foi sem querer. A voz dela era mel, doçura pura, mas Rafael viu os olhos dela. E viu exatamente o que Benício viu, uma promessa silenciosa de punição que viria depois. Quando não houvesse testemunhas, Benício recuou um passo, tremendo. Foi quando Júlia se aproximou com naturalidade desconcertante. Vem, campeão, vou te mostrar onde fica a vassoura para a gente limpar isso junto. Ela pegou a mão do menino e o afastou dali, longe de Fabiana, longe do terror. Rafael observou tudo de seu canto invisível, perto do carrinho de serviço. Mais tarde, quando o jantar terminou e os convidados foram embora, Rafael encontrou Júlia na área de serviço, organizando os utensílios antes de ir embora. Você manja de criança, né? Ele soltou a frase casual, mantendo o sotaque. Júlia olhou para ele com cautela visível. Trabalhei em creche antes, dá para saber quando estão com medo. E esses aí... Rafael fez um gesto vago em direção aos quartos. Tão com medo? Júlia olhou para a sala de jantar, onde Fabiana conversava ao telefone, depois de volta para ele. Não sei de quê, mas ela saiu sem dizer mais nada. Rafael ficou parado na área de serviço, o coração acelerado, pela primeira vez em muito tempo. Sentiu que alguém realmente via seus filhos, não como herdeiros da fortuna Almeida, não como sobrenome importante, mas como 3 crianças vulneráveis que precisavam de atenção genuína. Mas havia algo mais no olhar de Júlia, algo que Rafael reconhecia porque ele mesmo carregava.
A atenção de quem procura algo específico, de quem tem um propósito oculto naquele espaço. Júlia Pereira não era apenas uma garçonete de eventos, e Rafael Almeida precisava descobrir quem ela realmente era. Rafael não conseguiu dormir naquela noite. Ficou no quarto apertado do hotel barato, olhando para o teto rachado, pensando em Júlia Pereira. Havia algo nela que não fechava. A forma como observava a cobertura, como se memorizasse cada detalhe. O jeito que conversava com as crianças, genuíno demais para ser apenas simpatia profissional. E principalmente aquela resposta, não sei de quê, mas tão com medo. Ela sabia, tinha visto algo. Na manhã seguinte, Rafael ligou para Marcão de um telefone descartável. Preciso que você investigue alguém para mim, com descrição total. Nome: Júlia Pereira. Trabalha para Prime Solution Eventos, uns 29 anos, cabelo castanho, mais ou menos 1,65 m. Marcão ficou em silêncio por alguns segundos. Isso tem a ver com sua operação na cobertura. Tem. Ela trabalhou no jantar ontem. E tem algo errado, algo que eu não estou conseguindo identificar. Te mando o que eu achar até amanhã. Rafael voltou para a cobertura às 9 da manhã, já caracterizado como Rodrigo Silva. Fabiana tinha saído cedo para a reunião no escritório. As crianças estavam na escola. Dona Célia preparava o almoço na cozinha. Ele aproveitou para instalar os últimos microfones e checar se as câmeras estavam funcionando direitinho. Tudo precisava estar perfeito. Qualquer falha técnica e ele perderia evidências cruciais enquanto trabalhava. Conversou com Dona Célia, funcionários conversam entre si, era natural, não levantaria suspeitas. A Dona Fabiana é sempre assim. Rafael perguntou casualmente enquanto ajustava um registro. Dona Célia olhou para a porta antes de responder, voz baixa. Ela mudou, no começo era educada, simpática até, mas de uns 3 meses para cá. Fez uma pausa. Não é meu lugar falar, mas essas crianças merecem alguém melhor. O pai delas não vê isso. O Dr. Rafael é bom homem, mas está cego. Ela suspirou pesadamente. Adei, homem viúvo com 3 filhos, aparece uma mulher bonita, bem educada, do mesmo nível social. Ele quer acreditar que deu certo. Rafael sentiu o peso da verdade naquelas palavras. Era exatamente isso. Ele tinha querido tanto acreditar que Fabiana era a solução, que os filhos teriam uma mãe, que não precisaria enfrentar a solidão e a culpa sozinho, mas querer acreditar não tornava a mentira verdade. Às 2 da tarde, quando estava guardando as ferramentas, o celular tocou. Marcão. Achei coisas interessantes sobre a sua Júlia Pereira. Rafael se trancou no banheiro de serviço para ter privacidade. Fala. Ela foi estagiária de engenharia civil há 4 anos. Trabalhava para a construtora Magalhães, subcontratada da sua empresa. O sangue de Rafael gelou. Quando exatamente? Entre março e junho de 2021. Pausa significativa. Ela estava lá no dia da inauguração do shopping em Santos. Rafael sentou na tampa do vaso sanitário. As pernas fracas. Você tem certeza absoluta? Ela estava na lista de estagiários presentes, sobreviveu ao desabamento, saiu com ferimentos leves, mas depois disso sumiu do radar da engenharia civil, nunca mais trabalhou na área. Por quê? Isso eu ainda não descobri, mas tem mais. Marcão respirou fundo. Ela trabalha em eventos há 4 anos, sempre escolhendo festas e jantares em coberturas e mansões, e não é aleatório. Pesquisei o histórico dela na Prime Solution. Só aceita trabalhos em eventos de empreiteiros, empresários da construção civil, gente ligada ao setor. Rafael fechou os olhos. Ela está procurando algo. Parece que sim. A pergunta é: o quê? Depois que desligou, Rafael ficou parado no banheiro tentando processar a informação. Júlia Pereira estava em Santos no dia que Mariana morreu. No dia que 18 pessoas morreram. E desde então vinha se infiltrando em eventos da elite da construção civil, procurando
O que, vingança, justiça, provas de alguma coisa, ele precisava descobrir. Mas como fazer isso sem revelar sua própria identidade? A resposta veio 2 dias depois. Numa quinta-feira à tarde, Rafael estava consertando uma torneira da área de serviço quando viu Fabiana na varanda. Ao telefone, ela achava que estava sozinha. Dona Célia tinha saído para fazer compras, as crianças estavam na escola e o encanador era invisível demais para contar. Através do microfone que tinha instalado no vaso de planta perto da porta da varanda. Rafael ouviu tudo com clareza cristalina. Amor, eu tô te dizendo que tá tudo sob controle. A voz de Fabiana era baixa, mas tranquila. O casamento é em 6 semanas. Depois disso, a gente espera mais uns meses e executa o resto do plano. Rafael gravou cada palavra no celular. As crianças já estão praticamente aceitas no internato, falei com a diretora semana passada. Assim que a gente casar, eu convenço ele que é pro bem delas. Pausa. Renato, relaxa. Eu conheço o Rafael. Ele vai assinar qualquer coisa que eu colocar na frente dele, se eu disser que é para proteger os filhos. Renato, Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Renato Figueiredo, diretor de obras da Almeida em Rios, homem de extrema confiança, praticamente um irmão. Eu sei que ela estava lá em Santos. Fabiana continuou, a voz mais tensa agora. Sei por isso que você precisa resolver isso antes que ela vire problema de verdade. Se ela começar a fazer conexões, silêncio enquanto a pessoa do outro lado falava. Não podemos simplesmente demiti-la da empresa de eventos. Isso chamaria a atenção. Fabiana suspirou impaciente. Deixa eu pensar em alguma coisa, mas você fica longe dela por enquanto, entendeu? A última coisa que a gente precisa é dela te reconhecer. A ligação terminou. Rafael ficou paralisado na área de serviço, o celular tremendo na mão. Renato Figueiredo, o homem que ele confiava como braço direito, como conselheiro nas decisões mais importantes, como amigo próximo que frequentava sua casa, brincava com seus filhos, conhecia seus medos mais profundos. Renato estava conspirando com Fabiana. Renato ia assumir o controle operacional depois do casamento. Renato era parte do plano de eliminar Rafael e roubar tudo. E tinha algo mais. Algo sobre Santos. Algo sobre Júlia estar lá. Sobre fazer conexões. O que diabos tinha acontecido em Santos 4 anos atrás? Rafael saiu da cobertura às 5 da tarde, assim que o expediente terminou. Precisava pensar, precisava de respostas, dirigiu até um café longe dos jardins, num bairro onde ninguém o conheceria, pediu café forte e ficou sentado num canto. Processando tudo, Fabiana e Renato eram amantes. Planejavam casar Rafael com Fabiana, mandar as crianças para o internato, assumir controle da empresa, eliminar Rafael e fugir com tudo, e Júlia Pereira, que sobreviveu ao desabamento em Santos, representava algum tipo de ameaça para eles. Por quê? O que ela sabia? Rafael pegou o telefone e ligou para Marcão novamente. Preciso de mais informações sobre o desabamento em Santos, tudo que você conseguir encontrar, laudos oficiais, depoimentos, processos, tudo. Isso vai demorar uns dias. Não tenho uns dias. Preciso para amanhã. Rafael, por favor. Ele nunca tinha pedido nada assim antes. É importante no dia seguinte, sexta-feira, Marcão apareceu no hotel com uma pasta grossa. O laudo oficial apontou erro de cálculo estrutural do projetista responsável. Ele abriu a pasta mostrando documentos. Caso encerrado rápido, acordos financeiros, indenizações, tudo resolvido em 8 meses. Rápido demais. Exatamente. Marcão continuou folheando. Mas aqui fica interessante. Teve uma denúncia anônima 3 dias depois do desabamento. Alguém alegando que tinha visto substituição de materiais de última hora, vigas de ferro sendo trocadas por material inferior. Quem fez a denúncia? Anônima, mas foi arquivada depois que o engenheiro responsável pela obra deu depoimento dizendo que era tudo mentira.
que tinha acompanhado pessoalmente toda a construção, quem era o engenheiro responsável. Marcão olhou para Rafael com expressão grave. Renato Figueiredo. Tudo se conectou num segundo terrível e cristalino. Renato orquestrou o desabamento, substituiu materiais, desviou dinheiro, matou 18 pessoas. E Júlia tinha visto, tinha tentado denunciar. Por isso, ela sumiu da engenharia. Por isso, passava os últimos 4 anos se infiltrando em eventos, procurando provas. E Rafael sentiu o mundo girar. Mariana estava investigando irregularidades nos livros contábeis. Ele falou mais para si mesmo que para Marcão. Ela tinha marcado reunião com auditores externos para a semana seguinte. Mariana não morreu em acidente. Foi assassinada, eliminada porque estava perto demais de descobrir a verdade. Rafael segurou a mesa com força, respirando com dificuldade. 15 anos, confiou em Renato por 15 anos, assinou documentos sem ler com atenção, delegou decisões críticas, ignorou sinais de alerta, foi cúmplice involuntário da morte da própria esposa. O que você vai fazer? Marcão perguntou baixinho. Rafael olhou pela janela do hotel lá fora. A cidade continuava indiferente. Milhões de vidas acontecendo simultaneamente. Vou terminar essa investigação. Sua voz saiu firme, apesar de tudo. Vou juntar provas irrefutáveis. E vou destruir os dois. Mas primeiro precisava falar com Júlia Pereira, porque se ela tinha sobrevivido a Santos procurando justiça pelos últimos 4 anos, eles tinham um inimigo em comum. E Rafael precisava dela tanto quanto ela, sem saber. Precisava dele. Rafael passou o fim de semana num estado de vigília quase febril. Instalou um aplicativo no celular que lhe dava acesso remoto a todas as câmeras e microfones espalhados pela cobertura. Podia monitorar tudo em tempo real, de qualquer lugar. E monitorou obsessivamente. Fabiana passou o sábado organizando detalhes do casamento. Rafael assistiu pelas câmeras enquanto ela escolhia flores, discutia cardápios, aprovava a lista de convidados. 300 nomes. Buffet de R$ 200.000. Fogos de artifício personalizados sobre a Baía de Angra dos Reis. Uma celebração grotesca construída sobre mentiras e planos de assassinato. No domingo à noite, finalmente aconteceu o que Rafael estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Fabiana saiu da cobertura às 7 da noite, dizendo que ia jantar com amigas. Rafael rastreou o celular dela. Tinha instalado um aplicativo discreto semanas atrás, quando as suspeitas começaram. Ela não foi para nenhum restaurante chique. Foi direto para um flat discreto no Itaim Bibi. Rafael vestiu roupas escuras, boné, óculos de sol mesmo sendo noite. Pegou o carro alugado que mantinha estacionado longe do hotel e seguiu até o endereço. O flat era daqueles prédios anônimos, com portaria automatizada, sem porteiro humano, perfeito para encontros que precisavam permanecer secretos. Rafael estacionou na rua em frente, com visão clara da entrada, às 7h20. Um carro preto parou em frente ao prédio. Rafael reconheceu imediatamente. BMW Série 5, placa que ele mesmo tinha autorizado a compra para uso corporativo. Renato Figueiredo saiu do carro, 52 anos, cabelo grisalho bem cortado, terno italiano impecável, homem que trabalhava ao lado de Rafael há 15 anos, que foi promovido a diretor de obras há 8, que frequentava churrascos em família, conhecia os trigêmeos desde que nasceram, segurou o caixão de Mariana no enterro. Rafael observou Renato entrar no prédio com a desenvoltura de quem conhecia bem o caminho. Ficou sentado no carro, as mãos apertando o volante com força, tentando controlar a raiva que fervia no peito. Precisava de provas. Emoção não servia de nada. Precisava de evidências concretas, irrefutáveis. Uma hora depois, quando já estava considerando ir embora, viu algo que o fez congelar. Renato saiu do prédio acompanhado de Fabiana. Ela ria de algo que ele tinha dito.
a mão dela pousada no braço dele com intimidade que não deixava dúvidas. Renato a puxou para perto e a beijou ali mesmo na calçada. Sem pressa, sem medo de ser visto, Rafael tirou fotos, várias, de ângulos diferentes. Eles se separaram depois de alguns minutos. Fabiana voltou para o próprio carro, Renato para o dele, como se fosse encontro casual. Nada demais, mas Rafael tinha visto e tinha registrado. Na segunda-feira de manhã, Rafael voltou para a cobertura como Rodrigo Silva. As pernas tremiam levemente quando entrou, mas manteve a postura curvada, o sotaque calibrado, a invisibilidade cuidadosamente construída. Fabiana estava na sala falando ao telefone quando ele chegou. Ela olhou para ele da mesma forma que olhava para móveis, reconhecendo a existência, mas sem realmente ver. Rafael trabalhou metódico durante toda a manhã, consertou uma torneira que nem estava quebrada, verificou pressão de água que estava perfeita, tudo desculpa para permanecer ali. Observando, gravando, às 11 da manhã, Fabiana recebeu uma ligação. Rafael viu ela olhar para o identificador, sorrir e atender enquanto ia para a varanda. O microfone captou tudo. "Bom dia, amor." A voz dela era completamente diferente da que usava com Rafael, mais leve, mais real. "Ainda tô sentindo você." Rafael apertou os dentes. "Eu sei que a gente precisa ter cuidado, mas faltam só 6 semanas para o casamento." Pausa. "Depois disso, a gente espera uns 3, 4 meses para não levantar suspeita e executa o resto." Ela andava de um lado para o outro na varanda. Rafael assistia pela câmera escondida no vaso de plantas.